Muitas vezes a gente acaba deixando para amanhã, procrastinando aquilo que é importante para a gente fazer, né? Que era necessário para a gente, que é importante, que traria benefícios, que a gente entende que a gente precisa fazer aquilo, ou que a gente até gostaria de fazer, mas no fundo, aquela situação, aquela atividade que a gente precisa se dedicar, ela vai exigir da gente um esforço, um movimento que muitas vezes bate num lugar de desconforto. E aí, como a gente não tá muito afim disso, a gente opta pelo prazer aqui agora. E a gente deixa essa dor, esse desconforto, esse sofrimento para depois, né? É muito a procrastinação. Só que muitas vezes a gente não percebe que quando a gente opta por isso, a gente se ilude em achar que a gente não está sofrendo agora, não vai sentir a dor e desconforto agora. A gente de fato já está sentindo essa dor. E isso fica muito claro quando a gente vai chegar aquele momento, por conta do prazo estar muito curto, já ter expirado, por conta de chegou a hora da gente ter que fazer aquilo, não dá mais para procrastinar, para empurrar para depois. A gente vê que outras coisas já aconteceram e que agora a gente vai precisar dar conta de muito mais coisa, inclusive daquilo que a gente procrastinou junto com outras coisas, bate o sentimento de frustração, de culpa, de arrependimento, vem o sentimento de insuficiência, né, de falta de autoconfiança, de insegurança, uma série de sentimentos desconfortáveis que vêm à tona porque a gente tomou aquela decisão lá atrás. E muitas vezes a gente não percebe que a gente já está sentindo isso, só que a gente está prolongando, a gente está arrastando esses sentimentos e virando uma bola de neve, aumentando, potencializando isso em nós. Que aí quando chegar na hora de fazer, esse desconforto que a gente estava aqui tentando dar um jeitinho de deixar para lá, a gente vai ter que enfrentar ele e junto todos esses outros desconfortos que vieram. Como a gente se sabota, como a gente mesmo dá rasteira em nós, sem a gente perceber, né? É como se a gente estivesse optando o caminho mais desgastante, mais sofrido, mais penoso, mais doloroso mesmo. E sem a gente ter tanta consciência disso. O ponto que eu até gravei já outro vídeo falando sobre isso na verdade é um pouco mais do mesmo. O ponto que eu queria convidar nesse vídeo de hoje, a gente refletir sobre a procrastinação, é o que faz com que a gente faça essa escolha. Quais são os motivos, os sentimentos que estão por trás? Muitas vezes esbarra mesmo na nossa insegurança, na nossa falta de autoconfiança, da gente achar que a gente não vai dar conta, que a gente não consegue. E por isso a gente bota para depois, como se a gente achasse na nossa fantasia, ainda que inconsciente, de que lá eu vou ter mais tempo para me preparar, para me sentir mais forte, mais confiante para lidar com esse desconforto, enfrentar essa situação desgastante lá no futuro. Só que acaba que isso não acontece na prática. A gente, de uma certa forma, não se prepara, não fortalece a nossa autoconfiança e esse sentimento de insegurança, de falta de autoconfiança, de incapacidade, ele só vai aumentando. Porque aí, de fato, quando aconteceu, o prazo já está muito curtinho, a gente se sente incapaz mesmo. Porque aí já está a coisa muito acumulada, já tô com a corda no pescoço, e aí com isso a gente de fato se sente incapaz mesmo, não vou conseguir dar conta disso. Aí às vezes faz de qualquer jeito, aí bate naquela frustração, no sentimento mesmo de incapacidade, tá vendo como é que eu não consigo? Isso é uma grande armadilha. E aí o ponto que eu convido aqui é a gente refletir sobre essas coisas que a gente procrastina. Porque muitas vezes essas coisas que a gente pode estar escolhendo e procrastinar podem falar da gente, de coisas que são importantes para a gente, de coisas que são necessárias, que vão fazer bem a gente, né? Muitas vezes está relacionado à nossa saúde, ao autocuidado, coisas que
muitas vezes vão exigir da gente trabalho, mas que vão ter recompensas, benefícios, ganhos para a gente em relação ao nosso trabalho, em relação a outros aspectos da nossa vida, a busca de equilíbrio, enfim. E é muito interessante que muitas vezes isso esbarra nesse sentimento de autovalia, né? Nessa autoimagem. É como se a gente não pudesse optar por fazer aquilo que a gente de fato sabe, sente. A gente entende que aquilo vai ser importante para a gente aqui e lá na frente, a curto, médio e longo prazo. Então a gente está falando de uma certa forma, em outras palavras, de uma dificuldade de se valorizar, de fazer escolhas que valorizem a nós mesmos, a nossa vida, aspectos da nossa vida que a gente entende que são importantes, que precisam ser trabalhados e desenvolvidos. Então é mais difícil isso pra gente aí, por isso a gente procrastina, bota para depois. E quando é pro outro, isso é muito rápido, muito prático, muito fácil. De alguma forma a gente tá se distraindo com o outro e também buscando nesse outro coisas que a gente tem dificuldade de conseguir com a gente mesmo, né? É como se de fato a gente desse uma volta maior. Eu sempre falo isso, a gente precisa ir lá no outro para voltar para nós mesmos. Isso eu aprendi inclusive com Jung, né? A gente às vezes faz coisas mais absurdas, inimagináveis pra gente voltar pra gente mesmo, né? Você dá uma volta maior, porque é muito difícil ainda pra gente reconhecer e se valorizar. É por isso que a gente precisa muitas vezes reconhecer e valorizar o outro, pra gente poder entender isso em nós. Então fica a reflexão, eu espero que faça sentido para você também, que a gente possa cada vez mais expandir o nosso olhar sobre nós mesmos, sobre a nossa procrastinação, sobre o que a gente pensa, o que a gente sente a respeito da gente e daquela atividade que a gente está procrastinando. Que possamos expandir sempre o nosso autoconhecimento e a gente se apropriar da vida que a gente quer ter, para que a gente possa valorizar cada vez mais os nossos feitos, as nossas escolhas, que a gente possa, aos pouquinhos, mudando a nossa forma de lidar com a procrastinação, com os nossos desafios da vida, né, com os enfrentamentos e, consequentemente, com essas escolhas. E se a gente escolher que a gente vai procrastinar, que a gente escolha isso de forma consciente. E tá tudo bem. Até porque num processo de mudança, as coisas não acontecem assim da noite para o dia, né? Tudo requer tempo, esforço, disciplina, persistência, coragem, como já dizia Jung também. E entender que os velhos padrões, os velhos hábitos, eles vão voltar. A gente é que se ilude de achar que não, né? Porque a gente resolveu mudar, a gente acha que eles não vão revisitar a gente. Ai, a gente se ilude muito, né? Eles vão voltar. E tá tudo bem, faz parte. Olha quantos anos da nossa vida a gente alimentou esses hábitos, né? Não é agora da noite pro dia que eles não vão mais dar esses caras. A questão é o que a gente vai fazer com eles, né? Qual vai ser a nossa atitude, como que a gente vai lidar com eles. E se a gente optar por procrastinar, tá tudo bem a gente ter consciência de que essa é uma escolha consciente, porque isso já fala de um processo de mudança. Então estou consciente do que eu estou sentindo, do que eu penso, e vou escolher neste momento procrastinar isso, mas de uma forma consciente, não mais no automático, fazendo por fazer, sem entrar em contato consigo, com o que sente, a forma como pensa, o valor daquilo. Isso já ganha uma outra perspectiva, de uma outra apropriação e responsabilização de você com você mesmo. Um beijo grande e até a próxima reflexão.